Boa tarde, senhorita Dani. Boa tarde, senhorito Júlio. Senhorito. Como estamos? É Daniela. Eu fico com Daniela. medo de falar Daniele, e Não, pelo aí amor de Deus. é Vamos falar de Daniela. Dani. Dani é mais fácil. Dani incorpora Dan, todos os L's, os Las, né? Lês, Las. Dani. Tá bom, fica Dani. Dani melhor. Dani, primeiro, obrigado por ter aceitado tirar uma horinha aí do seu tempo. Ninguém tá com tempo sobrando, mas valeu de verdade. Vai ajudar muito no projeto aqui, fazer parte desse mosaico. Ah, e a ideia do elemento raiz é ser meio caótico mesmo, é trazer gente aqui para falar com perguntas caóticas, desordenadas e vamos ver o que que a gente constrói com isso nesse espaço de tempo, tá bom? Eu queria agradecer também, aproveitar aí os agradecimentos, a oportunidade, porque, querendo ou não, é uma forma das pessoas conhecerem meu estúdio, né? Claro. Conhecerem as atividades que são praticadas aqui e abrir um pouco também da cabeça para isso, porque ainda tem muita coisa, vou colocar entre aspas, ruim que cerca as atividades que eu trabalho aqui, ou então até meio que essas lendas urbanas Tem aí muito tabu, né, Dani? sobre as coisas. Porque tem, às É, vezes as pessoas acham que é uma coisa assim, muito absurda que nem é, né? Mas muito obrigada aí pela oportunidade. tamo Nesses junto. longos anos de conhecidos aí, né? Longos anos não, pô, não entrega na cidade não, pô. Não, longos anos de conhecidos. Eu não falei quantos anos a gente tem, pô. Você que tá Long- entregando aí, eu tô jovem, eu sei que eu tenho isso. longos anos podem ser 2 anos, né? Tá ótimo. Ué, tudo depende do contexto. A quarentena está sendo longa, não está? Aí, ó, viu? Tudo é contextualização. Vamos lá, Dani, já aproveitando então o comentário que você começou, você é fundadora e também é uma das professoras da Planar Polidense e Circo, certo? Eu falei certo? É isso mesmo. Planar, Polidense e Circo. Fala um pouquinho da Planar pra gente, por favor. Eu nunca sei se é da ou do, porque pode ser da escola ou do estúdio, então fica a gosto do cliente. Eu até mais falo do, não sei porquê, do que da, mas isso não tem muita regra, não. Via de regra, escolas de polidense e acrobacia é escola, né? Então não tá muito errado. Estúdio é muito gourmetizar o nome das coisas. Então, vamos falar escola que fica mais legal. Então, o Escola. Planar é o Planar Polidense Circo. Ele Uhum, surgiu, na verdade, porque eu era aluna de polidense uhum, e comecei a gostar demais. Foi a primeira atividade física que realmente eu gostei, abracei, me senti em casa, assim, me senti acolhida. uhum, E aí, 3 anos depois que eu já estava fazendo pole, eu tinha uma barra já em casa, e aí eu comecei a dar aula em casa para ver se eu ia gostar. Eu já tinha feito uma capacitação de polidense. Aí eu comecei a fazer aula em casa. Eu vi que eu gostava muito. Aí eu fiz mais 7 capacitações, virei a louca da capacitação de polidense. E aí eu tenho um monte de certificado aí para aprender a dar aula. E aí eu vi também que a acrobacia aérea, que é o circo, porque aqui antes tinha circo infantil, aí o circo infantil saiu e virou só acrobacia aérea. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, as liras, opa, que deu legal. para ver? Dá sim. A lira tá aí. O tecido eu tirei. E aí virou só acrobacia aérea. No momento eu tirei o tecido até pela questão do corona, para a questão da limpeza. O tecido é Uhum, mais difícil, isso aqui dá para você passar álcool e tal. Então, assim, eu organizei o estúdio todo para a questão de reabrir por causa do corona, né? Do Covid. E uhum. eu vi uma oportunidade, na verdade, aqui em Venda Nova, que é a região onde a gente está, né? Depois a gente fala sobre isso, mas eu vi a Tá oportunidade bom. que em Venda Nova não existia nem polidense, nem escolas de polidense, nem escolas Uhum, de circo. E aí, eu morava nessa época no centro da cidade, de Belo Horizonte, e eu pensei assim, por que não, entre aspas, voltar para minha terra, né? Porque o pessoal acha que Venda Nova é outro lugar, não é Belo Horizonte, né? Isso é muito engraçado. E aí eu falei, por que não voltar para Venda Nova e investir isso? Na época eu era concursada pública, eu uhum, trabalhava na prefeitura, e eu fiquei um ano e meio aí arquitetando essa situação toda, e aí com a ajuda, lógico, da família, enfim, eu abri o Planar. Então, o Planar vem muito de uma coisa de eu não
me estar contente com a situação que eu estava, que era como concursada pública, porque, na verdade, eu virei concursada mais por uma questão familiar, porque minha família é toda concursada, do que por ser uma coisa que me movia realmente, que eu falava assim, nossa, eu gosto disso aqui, e não simplesmente pela questão do dinheiro. Porque eu tenho que fazer coisas que eu acredito, e para mim era muito simplesmente dinheiro, ou então estabilidade, sabe? Que eu acho que, lógico, não é todo mundo, mas muita gente que presta concurso público é pensando nisso, dinheiro e estabilidade. E só que isso para mim não deu certo. Eu tive realmente problemas de saúde, psíquicos, psicológicos, e aí eu vi que eu não queria isso para mim. E aí o Planar entrou nessa situação, a Planar ou o Planar entrou nessa situação, que eu vi uma oportunidade de fazer uma coisa que eu acreditava, uma coisa que eu gostava, e que eu ia transformar a vida de pessoas, porque a atividade física em si, por si só, ela já transforma, mas o pole e a acrobacia, eles tratam muito com a questão de você se desafiar, você, às vezes, acreditar que você não é capaz e você alcançar um nível ali além. Então, hoje o Planar, vamos falar assim, ele tem duas atividades principais, que é a acrobacia aérea, no momento com a Lira, por causa do Covid, e o polidense. O polidense, ele tem algumas subdivisões que eu não vou entrar, mas é polidense. E eu vou começar, assim que for permitido, o yoga, que eu fiz um curso de formação de yoga agora, e também é outra coisa que em Venda Nova tem muita carência, assim. A região norte, ela é muito carente de muita coisa, assim, então acaba que as pessoas ou têm que deslocar para longe daqui para fazer as coisas, ou você fica muito refém de não fazer, porque às vezes você não tem tempo. Então, assim, mas por isso que o Planar, vamos falar assim, ele iniciou, e hoje as minhas duas demandas grandes, assim, é a acrobacia aérea, que aí entraria o circo, e o polidense. Ah, muito legal, muito legal. Eu tinha uma ideia, mas agora está bem claro como é que a escola se organiza para oferecer esses cursos aí. No vídeo ou não precisa? Vamos deixar para o finalzinho, que aí você faz uma tour, assim, que eu tô curioso também. Legal, Dani. Você falou de se desafiar, né? Não, desculpa, você falou que tem uma motivação. Uma das motivações da escola é transformar a vida das pessoas. Tal. Você mesmo passou por uma transformação. Você saiu de uma zona de conforto para virar uma empreendedora, professora, bailarina, dançarina, blá, 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 blá. Não sou bailarina, não, mas é nessa vibe aí. Pois então você parece que testou com você mesmo, né, essa transformação, né? Você vê isso... Como é que você vê isso? Eu acho que o pole, eu vou falar pelo pole porque foi o que me motivou. Quando eu comecei o pole lá em final de 2014, ou seja, já fazem quase 6 anos, eu estava passando por um processo também de muita... Não vou falar que eu estava com uma depressão, mas eu estava com alguns problemas, enfim, eu já estava na prefeitura na época, e o pole foi meio que minha válvula de escape. Eu me encontrei nele e eu usei ele meio como terapia. Entendi. Não estou falando, gente, que pode substituir terapia, pelo amor de Deus. É importante falar isso, mas ele ajuda, sabe? Ajuda muito. E aí, a partir do pole, eu falo que não tem antes de Cristo e depois de Cristo, o meu tem AP e DP, antes do pole e depois do pole, porque eu me modifiquei. E a modificação física, interior, de objetivos, de tudo mesmo. E quando eu decidi empreender e abrir o Planar, não foi fácil, foi muito difícil, foi muito pesado, porque você tem um emprego, você tem um salário fixo, com suas férias, aquele formatinho todo bonitinho, que você tem estabilidade, que você só é mandado embora se realmente você fizer uma coisa muito séria, e você pensar assim, não, eu vou largar isso tudo aqui, que eu tenho, de certa forma, uma comodidade, para eu abrir um negócio que eu sei, tenho zero certeza que vai dar certo. É meio que um tiro no escuro, assim, tipo, vai que pega. Só que eu não fiz uma coisa impensada ao mesmo tempo. Eu fiquei 1 ano e meio planejando, analisando, verificando até que ponto valia a pena esse tiro que eu estava dando. Lógico que eu falei, não tem como ter certeza. Era uma coisa que não tinha na região de Venda Nova. Era uma coisa que
eu estava começando. Eu enxergo muito Venda Nova, porque eu morei no centro, eu vou fazer um paralelo. Claro, claro. Eu vejo que as pessoas aqui têm a cabeça mais fechada. Por mais que a gente esteja dentro de Belo Horizonte, não adianta você pegar e achar que são realidades iguais. Não são, até porque Venda Nova, por gigantesca que seja, e né, uma das regionais maiores de Belo Horizonte, as pessoas ainda são muito interioranas. Então, você pensar em abrir um estúdio de dança, ok. O estúdio polidense, que tem todo um know-how por trás ali de preconceitos, das pessoas não terem conhecimento, e tem muito o que é falado do poli, em detrimento do que o poli é. Que, na verdade, não é tudo mentira, né? Vamos colocar assim. Mas só quem faz ou quem vive da atividade sabe. Então, você pegar e abrir uma coisa dessa forma, que já tem todo um universo por trás que as pessoas têm um certo preconceito, numa região que as pessoas são mais interioranas, por mais que a gente esteja falando de Belo Horizonte, é um complicador, sim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo? Eu estou abrindo uma porta que antes não existia aqui. Então, é fácil. Não, igual assim, quando eu tava começando a enganchar aí, ela, tipo assim, agora tá firmando, eu tô com quantidade X de alunos, isso 1 ano e meio depois que eu tava aberta, começou eu poder falar assim, não, agora eu tô começando a poder ficar um pouco mais tranquila nessa correria de empreendedorismo mesmo, falando, o corona veio. E aí o corona veio, e eu tive que começar do zero agora de novo. Então, assim, muita gente ainda não vai voltar. Muita gente tá, tipo assim, tem receio. O meu meio de alcançar cliente é muito boca a boca. Por mais que eu divulgue nas redes sociais, por mais que tenha no Google também, às vezes as pessoas pesquisam lá, Poli Venda Nova, cai o meu endereço aqui, mas eu vejo que a divulgação do polidense e da própria acrobacia, que já seria um universo mais fácil, vamos falar assim, de angariar pessoas, de conseguir clientes e conseguir alunos, seria mais fácil, não é? Porque as pessoas também enxergam o circo como, palhaço. Então, também tem toda uma situação em torno do circo e em torno do poli que são complicadores para mim enquanto empreendedora. Mas, por ser algo que eu acredito muito, eu não tenho medo. Eu acho que é muito isso aí. Mas te falar que eu tenho muito mais dificuldade, se comparado com outros estúdios de Belo Horizonte, outras escolas de Belo Horizonte, a receber aluno. Por causa, eu acho, muito dessa questão da mentalidade das pessoas ainda de Venda Nova. É esquisito falar isso, porque Venda Nova é gigantesco, é praticamente uma cidade com vida própria. Exato. Mas tem essa situação que é um complicador mesmo, assim. Entendi. Eu sinto, né? Faz parte do caminho, parece, né, Dani? Também informar. O Arnaldo Antunes fala uma coisa que eu concordo muito com ele, assim. Ele acredita que no Brasil a informação é lenta, sabe? Eu achei bem elegante a forma que ele coloca, né? É uma forma elegante. Eu seria mais rude, mas ele fala que o Brasil tem esse dificultador, a informação aqui é lenta. E quanto mais você recorta o Brasil, mais lento essa informação fica, né? Então você vai numa cidade mais cosmopolita, sei lá, Rio de Janeiro, talvez você não tenha esses dificultadores, né? Eu acho que mesmo se você estiver no Rio, considerando... mesmo se você tivesse uma zona norte em relação à zona sul, o que vai diferir, talvez, se fosse considerar pelo Rio, é a precificação, porque isso não tem jeito. Você trabalha com preço em cima da região que você está. Claro. Não tem como eu cobrar um preço de zona sul estando na região norte, né? Norte não, Venda Nova mesmo, porque nem região norte é. Vamos falar isso, porque regional norte é outra coisa ainda, é Planalto, por ali. Aqui ainda é Venda Nova. As pessoas acham que Venda Nova é um bairro, tem isso também. E isso é muito engraçado. Você mora em Venda Nova, eles acham que é um bairro. E é muito engraçado. Mas eu acredito, assim, que mesmo com esses dificultadores de informação, de talvez terem esses bloqueios, às vezes, do ser conhecido, de você chegar às pessoas, seu serviço ou seu produto, enfim...
Tem formas de você transparecer isso sem ser essa divulgação, vamos falar, formal, que seria o Instagram, né, redes sociais, ou mesmo internet. A gente, com Poli, com Circo, a gente trabalha muito com fazer aquelas intervenções em lugares. Eu já fiz umas mesmo, eu já vi algumas fotos suas mesmo, vocês fazem umas então, bem legais. De alguma forma, as pessoas estão passando e perguntam. Então, assim, tem que buscar formas. Eu acho que o canal é muito esse, é você não ficar esperando, sabe? Tipo, tô aqui e vou esperar ver se melhora. Porque é isso, eu acho que o caminho é você, lógico, você tem que divulgar nas redes sociais, porque hoje todo mundo vive de rede social, né? Quando você pergunta alguém, você tem Instagram, e a pessoa fala que não, você até assusta, você fala, não, como que não tem Instagram, né? E tal. Mas é bem isso, a internet, ela virou um cartão de visita, óbvio, né? E um cartão de visita que te dá muita visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas, por exemplo, às vezes, de aglomerados, de regiões mais pobres mesmo, até próximas aqui, não tem esse acesso que a gente tem. E talvez não saiba nem como buscar as coisas, sabe? Não é só uma questão de não querer procurar, é não saber como procurar. E parece bobo pra gente que está acostumado com rede social, que está fazendo até esse rolê aqui agora. Mas isso não é tão fácil para as pessoas mais velhas, por exemplo. Tem todos esses dificultadores que têm que ser repensados quando você está pensando em empreender, porque a minha faixa de público é de 10 anos até 80. Então, e as pessoas com 70 anos? Eu vou deixar de atingir elas, mas como que eu posso fazer isso? E essas pessoas que vivem em aglomerados, e essas pessoas que vivem em lugares que o acesso à informação, a própria internet é mais difícil. Eu acho que tem que pensar nessas coisas mesmo. Tem sim, eu concordo demais. Ô, Dani, e aí, ainda dentro da atividade que vocês fazem aí, você falou de alguns preconceitos e tabus, né? Sim. O polidense tem muito tabu em cima dele, né? É polidense ou poli? É polidense, né? Polidense é a atividade... É porque esse nome em inglês, eu até brinco de vez em quando com escrito assim, post-dança. Porque se fosse traduzir, literalmente, seria post-dança, né? Só que não é legal falar, porque é o nome do esporte polidense, ou da dança polidense, enfim. Mas seria pole dance, aí você tinha que falar... eu acho isso uma chatice, então é polidense mesmo, é polidense. Mas aí, polidense, por definir, por conceito, é um poste, um bastão, uma estrutura vertical que a pessoa utiliza para fazer a dança, é isso, né? Isso, é uma barra, vamos falar então, mas pode ser vertical e poste, mas assim, o certo seria barra de polidense, que é essa estrutura de aço inox. E aí vai variar entre 3 a 8 metros, vai depender do tamanho do estúdio da pessoa e do teto, né? Entendi. Não tem limite, não tem fim. E o que você precisa fazer poli? Você tem um corpo e tem uma barra. É só. Aí os dificultadores vão vir da própria pessoa. Se ela tem dificuldade de coordenação, se ela é uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física, então ela vai ser uma pessoa sedentária, obviamente ela vai ter mais dificuldade. Se é uma pessoa que já vem da dança, ela vai ter mais facilidade. Então tem todas essas coisas. Com relação aos preconceitos aí, o poli, vão desmistificar um negócio aqui. Todo mundo acha que o poli veio de uma dança, de um esporte de indiano. Eles usam um poste, mas é um poste de madeira, bem parecido com o que o pessoal do circo usa, o pessoal do circo chama, eu esqueci o nome agora, mas tem um nome desse poste que o pessoal do circo usa, que os movimentos são muito parecidos, tá? Então, assim, tanto esse da Índia, que tem um nome complexo que eu não vou saber falar, quanto do circo, que é mastro chinês, do circo é mastro chinês, acabei de lembrar, e o poli, eles têm movimentos semelhantes, às vezes utilizam os mesmos tipos de força, de coordenação, enfim, só que coisas desvinculadas. O poli surgiu realmente das casas de stripper, com as garotas de programa, e
igual eu falo com todo mundo, gente, qual o problema nisso? Zero, nenhum. Deixa as meninas usar o poste polidense para fazer o trabalho delas. Isso não desmerece o polidense em si, porque começou com elas, isso tem que ser respeitado, isso é a história do poli, porque tem uma subdiversão no poli aí, que é poliesporte e o poli outros, que o pessoal do poliesporte não aceita isso muito bem, mas assim, Entendi. veio assim, mas realmente veio da galera que era garota de programa, que usava nas casas de stripper, e com o tempo isso foi evoluindo, modificando a forma de ser feito, até chegar num nível hoje que o poli, ele tem competições esportivas, que é o poliesporte, e tem um evento internacional que chama Arnold, que é por causa do Arnold Schwarzenegger, que é do pessoal da educação física. O Arnold Schwarzenegger, o Vingador, o ator? Ele Legal. criou esse, não é campeonato, esse evento. E dentro desse evento, legal. tem halterofilismo, tem competição de crossfit, tem um monte de coisa. E o polo está dentro do Arnold. Então, assim, o negócio quebrou uma barreira de ser só uma coisa, vamos falar, sensual, porque ele tem a sensualidade dele, para virar uma coisa esportiva. Tanto que tem homem que faz pole simplesmente para calistenia, porque ele é um exercício muito pesado, você carrega seu próprio peso. Então, por mais que você esteja lá sensualizando, você não está simplesmente sensualizando, você está fazendo um esforço ali embutido, só que você não deixa transparecer. Entendi. Fica parecendo que é tudo muito leve. E nesses campeonatos esportivos, tem pontuação, tem o tempo que a pessoa tem que ficar no movimento, tem a estética do movimento, então é muito parecido com a ginástica olímpica. Vamos falar assim. Eu ia te perguntar isso. A ginástica olímpica também tem toda uma graciosidade, né? Sim. Às vezes até sensualidade também, né? Não, porque, por exemplo, vamos pegar um pole categoria masculina. Tá. O cara vai fazer uma bandeira aqui vamos falar assim, no CrossFit chama bandeira, eu não sei o nome em outros esportes, mas pra gente chama Iron X. Que é segurar no poste aqui com as duas mãos e ficar reto. Com o corpo reto. Isso para nós chama Iron X. E aí, por exemplo, esse movimento é um movimento pesadíssimo. Ele não tem uma sensualidade ou graciosidade em si, ele é um movimento de força. Mas no pole a gente tem os movimentos de força, os movimentos de alongamento, que numa competição você tem que fazer todos de acordo com o seu nível e tem os pré-requisitos de cada movimento, que aí eu não vou saber te falar porque eu não sou... Eu não treino pessoas para poliesporte, então, assim, eu não vou saber as regras e tal. Mas a questão existe o poliesporte, existe o polissexy, existe o exótico, existe o contemporâneo, e por aí vai. Então, assim, é uma infinidade de polis. São pode linhas, né? Não fazer para dançar. Eu até brinquei com você que eu não sou muito da dança, porque realmente eu não sou. Eu faço pole porque me faz bem, porque a minha terapia, assim, a questão de dar aula já entraria em outra coisa. Mas assim, eu faço pole como aluna para ter uma atividade física, porque o pole é muita superação. Você faz um determinado movimento que ele não sai porque falta força, ou porque falta técnica, ou porque você ainda não conseguiu achar aquele lugar que precisa para entrar no movimento. Só que daí umas 5 aulas, algumas aulas, o movimento sai. E então é superação sua mesmo com você. Você pode fazer essa superação aplicada no campeonato? Ótimo, tem campeonato artístico também, sabe? E são muito legais os campeonatos artísticos, assim, eu até gosto mais no sentido de... Normalmente os campeonatos artísticos você expressa alguma coisa dentro da sua coreografia. Então já teve amigas minhas que simbolizaram estupro no palco. Olha. São temáticas pesadas, por exemplo, tem questões de racismo, tem questões de machismo, e tudo você consegue colocar dentro de uma coreografia. Então, perpassa esse aspecto, às vezes, do sensual. Mas, vou voltar a falar, o sensual do pole é lindo, o sexo do pole é lindo, e se a pessoa também quiser ele, maravilhoso, excelente, sensacional. O que as pessoas têm que entender é que não necessariamente você faz pole e tem que fazer coisas sensuais no pole. Perfeito. Porque você pode querer fazer pole para fortalecer.
Uhum. Querer fazer pole para melhorar sua coordenação, sua consciência corporal. Então, porque ele é uma dança, sim, ele envolve a parte da dança, você não precisa dançar igual eu falei, mas ele envolve a parte da dança, e também envolve parte de coordenação, força, flexibilidade. Então, o mental, né, o interior, aí que eu não vou nem entrar no mérito. Uhum. Mas essa questão dessa quebra do pole aí de preconceitos, já está começando, por exemplo, a J.Lo maravilhosa lá, de 50 anos, mas não, gatíssima, ela apresentou pole no Super Bowl, ela fez a abertura do Super Bowl, que é um evento americano, tipo, que a galera pira, que a gente não tem essa piração, né? Mas é o maior do mundo. E aí, o que foi? Tinha um pole dance com a J.Lo maravilhosa, dançando pole. Então, assim, é um sinal de que as pessoas estão começando a entender melhor, estão começando a ter mais respeito, estão começando a ter essas desmistificações em cima do pole. E a dança do ventre já foi assim. Entende? É verdade. São de paradigmas mesmo. Perfeito. Olha que barato cruzar as visões das pessoas. Eu entrevistei uma hacker, ela já está aqui disponível no canal, e ela faz um paralelo muito parecido com o seu. Eu perguntei para ela assim, Aso, por que o hacker ou a hacker tem esse estigma, né, de pessoa má? Ela fala, cada geração tem o seu mago, né? O mago da vez, o ruim da vez é o hacker, entendeu? Sim. Porque é uma habilidade que muitas outras pessoas não têm. E aí é mais fácil crucificá-la. Ô, Ju, então, isso é sensacional, né? Quando eu vejo se eu vejo você girando numa barra, é mais fácil eu te taxar. Sim. Compreende? Porque é uma habilidade que eu não consigo ter da noite pro dia. E não é só isso, não. É muito engraçado que muito homem, isso é sério, muito homem que eu às vezes conheço, amigo meu, que não sabe pole, nunca fez pole e tal, às vezes vem aqui no estúdio e eu ensino uma coisa que, tipo assim, tranquila, ou então assim, às vezes até pesada, mas que eu sei que o homem, por questão de testosterona, de musculatura, consegue mais fácil que mulher, os caras não conseguem. Então, assim, aí você fala, aí eu até brinco assim, polidência é só sensualizar, vai lá sensualizar, queridão, vai lá sensualizar, amigão, porque é bem isso mesmo, as pessoas vêm de fora, porque vê a pessoa fazendo com uma delicadeza, com uma leveza, e acha que deve ser, isso aí é fácil, aí às vezes vai fazer um movimento que é extremamente fácil, e paga pau depois e muda a visão todinha. Isso é impressionante, e eu digo assim, até mulheres que vêm fazer aula aqui, eu dou uma aula experimental que é gratuita, a pessoa vem para ela conhecer. E aí a pessoa entra aqui achando que vai subir lá em cima e vai escrever o nome no teto, porque meu teto é todo escrito com nomes, quem sobe escreve. Que legal! Porque é uma forma de eu incentivar as pessoas que estão começando a subir para escrever o nomezinho no teto. Então, meu teto é todo escrito. Que massa. E aí a pessoa fala assim, não, eu quero chegar lá em cima e escrever meu nome. A pessoa não sai nem do lugar. Então, assim, aí ela muda, ela fala assim, nossa, eu achava que era mais fácil, eu achava que era uma coisa muito mais tranquila. Então, eu acho que muito do que a gente julga, que a gente tem o preconceito, é porque a gente tem desconhecimento. Claro. É meio que você, eu não sei, eu não consigo, ou eu também não quero aprender, né? E isso aí não vale, sabe? Ou então, isso não vale, ou é feito por pessoas não pertencentes à sociedade, né? Vamos colocar assim, né? Por exemplo, muita menina que é gorda chega para mim e fala assim, eu não vou fazer porque eu não consigo. Aí eu mostro um monte de Instagram de mulheres gordas que fazem pole e arrasam mais do que eu. E eu falo assim, isso aí não é desculpa. Aí as pessoas dizem, eu sou velha, eu não vou conseguir fazer. Tem uma senhora aqui em Belo Horizonte que ela virou a nossa tia do pole, que é a avó Bia, ela começou com 72 anos. Olha isso. Entendeu? E ela arrasa, assim. Então, não tem limitador, mas as pessoas, ou elas se limitam, elas acham que não vão conseguir, ou elas desdenham e falam assim, não, isso aí não é coisa de mulher direita, ou então, isso aí não é coisa de homem hétero fazer, ou isso aí, entendeu? Tem vários estigmas ligados ao pole, que sempre que eu posso eu tento quebrar.
Mas é difícil isso, é uma coisa que está muito encrunhada ali na sociedade, mais machistas, patriarcais e por aí vai, vai ser anos, né? Sim. Enfim, igual eu falei, a dança do ventre é um exemplo, que hoje você não fala com ninguém que dança do ventre assim, ai, que coisa vulgar, ai, que você tá dançando para fulano. Ninguém fala isso mais. Considera-se hoje dança do ventre dança. A ponto de passar em desenho infantil, né? E eu acho, mas por exemplo, a minha aluna mais nova que eu tinha 10 anos, que é minha sobrinha, que foi a minha primeira aluna oficial, eu tinha 10 anos, ela era uma criança. Hoje ela vai fazer 13 e ela continua sendo minha aluna. Sim. Então, assim, a maldade ou esse preconceito, ou que é você que impõe, não é a atividade em si. Mas eu entendo que tem esses rótulos, esses paradigmas, essas situações a serem quebradas mesmo. Claro, e faz parte também do trabalho, né? Uns são mais difíceis do que os outros, mas essa desconstrução faz parte, né? E como você disse, assim, cara, você listou aqui uma série de coisas benéficas que o poli oferece, né? Se a pessoa quiser usar isso para cunho sexual, cara, que seja, sacou? Eu não vejo problema você falar assim, eu quero fazer poli para aprender pro meu marido. Isso pode fazer bem? Claro, né? É legal. Agora eu quero fazer para fortalecer meu braço. Cara, legal também. Eu quero fazer porque eu tenho baixa autoestima. Cara, entra diversos fatores. Aí vai depender o que é que vai te levar. Se você me pergunta até hoje como aluna, o que te faz fazer polidense? Eu faço porque é minha terapia. Porque é meu momento comigo, porque é um momento que eu desligo de tudo. Por ser uma atividade muito difícil, ela requer muita atenção. Então, na hora que eu tô aqui fazendo aula, eu esqueço mesmo. Eu posso estar com um monte de boleto para pagar, as contas vencendo, o carro pifado, a mãe morrendo, mas eu tô aqui e esse momento é meu e eu não penso em nada. Eu meio que faço isso aqui, ó. Então, para mim, polidense é terapia, como aluna, não tô falando como professora. Mas meu momento de aluna é esse, é para mim e tal. Mas igual eu falei, eu já passei do momento, a aluna terapia, eu já passei o momento, nossa, eu quero ser forte, quero competir, eu já passei pelo momento, não, agora eu quero dançar, eu quero ser sensual. E você vai mudando também. Você não precisa, entrei no polo de um jeito e vou ficar para sempre. Eu virei professora, entendeu? Hoje sou professora. Então, assim, é muito... O polo te dá muita possibilidade dentro de uma coisa só, assim, eu enxergo. Fantástico, fantástico. E olha só, um dos motivos desse canal que eu estou começando, e vocês estão me ajudando muito a montar esse quadro de gente muito legal, é o caráter da periferia. E eu estou explicando em cada vídeo, para não ficar nenhuma dúvida para ninguém, assim, que o caráter, quando eu falo de periferia, não é especificamente periferia relacionado a vila, ou a favela, ou bairro pobre. É literalmente o olhar periférico mesmo das coisas. Tanto é que aqui tem um entrevistado, morou na Europa, tal, mas ele tem uma visão periférica sobre a ciência, ele é um cientista. E quando você foi falando do poli, da história, da origem, eu estou conectando com isso também. É um esporte, é uma prática periférica que agora está entrando no nosso núcleo. Como é que você vê isso? Júlio, se você pensar assim, ó, eu vou te falar como mulher, tá? Como mulher e mulher que faz polidense. Eu não vou entrar nem no mérito de professora, de ser dona de estúdio, nada disso. Tá bom. Se você for pegar, eu como mulher, eu tenho... Meu perfil é fechado do Instagram, mas eu tenho pessoas que não são amigas minhas no meu Instagram, porque às vezes eu deixo lá e tal, né? Enfim, motivos afins e tal. Mas a questão é, muita gente que vê minha foto de perfil, às vezes vem mandar mensagem inbox para mim, porque minha foto de perfil é de polidense, porque eu trabalho com isso, então, né, é justo ser, e mesmo se eu não trabalhasse, eu gosto também, e tá tudo bem. Vem muito homem mandando mensagem, tipo, você dança pra mim. Nossa, você deve ser super sensual. Gente, eu sou uma ogra. Quem me conhece sabe, eu sou uma ogra. Eu não tenho nada de sensual na vida. Então, assim, se você for pensar que tudo que é ou mal visto, ou não entendido, que era aquilo que a gente estava falando, ou que sofre preconceito, ou são coisas periféricas,
porque tá ali, na margem mesmo. Não vou falar no sentido ruim, mas tá na margem ali, e o que tá no centro julga. Só quem entende, ou é quem convive com, ou é quem faz, ou quem procura conhecer. Mas, via de regra, as pessoas que não convivem com gente que faz poli, ou que faz poli, não procura conhecer. Uhum. E as novelas, infelizmente, os filmes mostram o poli de uma forma que é só erotizada mesmo. Que é O recorte, é só recorte erotizado. Né? Porque, igual eu falei, gente, não tem problema nenhum as garotas de programa utilizarem o polidense, é direito delas, começou com elas, então elas têm todo o direito do mundo de usar e estão certíssimas. Só que é isso que você falou, pega um negocinho aqui, recorte, isso aqui como se fosse o todo. E eu já tive aluna que fez aula para ser stripper. Olha. E zero problema, ela fazia aula com as outras meninas. Só que ela gostava de coisas específicas, porque é o que ela ia usar no trabalho dela. Claro. Entende? Como eu já tive alunas que chegaram aqui, fizeram aula e tiveram um super preconceito. Acontece também. Okay. Eu brinco que poli é igual açaí. Ou você gosta ou não gosta. Então, gosta mais ou menos de açaí. Eu gosto mais ou menos de açaí. Sensacional! Tipo, poli é igual açaí. Ou você vai falar, nossa, que negócio gostoso, eu quero comer para sempre. Ou você vai falar assim, nossa, sensacional, velho. Não tem como você comer e falar, gostei médio. Não gosta médio de açaí. A pessoa, ela gosta de açaí ou ela não gosta de açaí. É um negócio assim, não tem um meio termo, não. Sensacional. E eu tem isso. Mas também tá tudo bem. É por isso que eu dou oportunidade de dar aula experimental, para a pessoa vir experimentar e se ela falar assim, isso aqui não é para mim, tá tudo bem, não é para você. Legal. Tá tudo ok, porque é uma atividade diferente também. Não tem como eu te falar assim, a poli parece com. E por isso também é periférico, entendeu? É uma atividade que você usa um instrumento que é totalmente diferente das outras atividades e você tem que ficar com pouca roupa. Aí as pessoas perguntam assim, por que você tem que ficar com pouca roupa? É safadeza? Libertinagem? É safadeza? Aí eu brinco assim, não, gente, a gente precisa de pouca roupa porque o poste é de aço inox. Se você usar roupa, você vai escorregar igual um quiabo. Mas a gente gosta de ficar com pouca roupa. Tem problema nenhum, vai ficar com pouca roupa. Se for safadeza, então nadador, então tá perdido. Nossa, sabe, por certeza. Eu brinco assim, que chega aqui até de burca. Vem com os shorts no joelho, camisa de manga, aí passa assim, um mês já tá tudo pelado. Porque, não, isso é muito engraçado, porque, tipo assim, vê que não tem essa discriminação, porque muitas vezes é vergonha do próprio corpo, sabe? Sim, claro. Aí começa a ver que ninguém tá aqui olhando pro corpo do outro, todo mundo tá querendo aprender, todo mundo tá aqui como família, porque eu sou muito família aqui no Planalto. E aí você vê, daí um mês, tá todo mundo aprendendo a fazer, já teve gente fazer pó de sutiã, Dani, esquece o top, peraí, fica de sutiã mesmo, tá ótimo. E é isso, sabe? É você desprender mesmo. Mas voltando à questão periférica, eu acho que é muito isso, é você entender que é uma atividade muito nova no Brasil, apesar, assim, muito nova que eu digo, poli deve ter uns 17 anos no Brasil, mas que ele está conhecido mesmo, faz uns 6 anos, por aí, quando muito, é o que eu estou te falando, assim. E Belo Horizonte, em específico, nos lugares do Brasil, Belo Horizonte e Brasília foram os lugares que mais cresceu o polidense, por incrível que pareça. Quando eu comecei lá em 2014, devia ter em Belo Horizonte uns 6 estúdios de poli. Mesmo assim, era assim, muito escondido, não era uma coisa que você tinha conhecimento, você não procurava, você não achava, sabe? Hoje, se eu não me engano, são 23. Então, assim, aconteceu um crescimento muito grande, assim, de estúdios de poli, ainda é pequeno, então é aí que eu vou fazer esse comparativo de periférico. Se você pega estúdios de dança, quantos que existem em Belo Horizonte? Você pega estúdio de poli em Belo Horizonte como um todo, tá? Eu não tô colocando região. Quantos estúdios? 23. Aí você pensa assim, uma cidade do tamanho de Belo Horizonte ter só 23 estúdios de poli? Cresceu muito? Cresceu.
Mas eu acho que ainda... Por exemplo, eu sou a única em venda nova. Futuramente, provavelmente, vai aparecer algum concorrente, vai, e ótimo, tem que ter concorrência, tem que parar com esse negócio de, concorrência não pode ter, porque a concorrência é ruim. Cara, você tem que fazer seu trabalho. E se o seu trabalho for bom, as pessoas vão continuar com você. Claro. Mas se você for pensar em termos, então, de periférico, 23 estúdios para um universo de Belo Horizonte, do tamanho que Belo Horizonte é muito pouco. Então, o poli ainda é uma atividade que tem poucos lugares, assim, para ser feito, e ainda tem a questão da precificação, porque a gente tem limitação de aluno por aula. Eu tenho 5 barras, eu posso colocar no máximo 5 alunos, porque é um aluno por barra. Eu não posso encher uma turma e colocar 10 pessoas, igual numa aula de dança. Então, eu acabo tendo que cobrar um preço maior para justificar aquela hora que eu estou disponibilizando meu estúdio com aquelas 5 pessoas. Entendi. E agora, com o corona, diminuiu a quantidade, porque a gente tem que ter limitação de espaço. Então, eu vou te mostrar aqui, só para você entender. Já ia te pedir já aproveita e faz uma tour aí pra gente. Eu vou virar. Meu Deus. Aí, ó, tá vendo que esse espaço aqui é onde tem as barras. Tá dando para ver? Sim, tô vendo as barras, os espelhos, as bolas. E aí, são 5 barras. Eu acho que não vai pegar 5, não, porque eu tô aqui com o laptop, eu não tô com celular, não. Ah, tá. Mas com notebook. E aí, eu posso colocar no máximo 5 alunos. Então, eu tenho uma limitação de quantidade de alunos que eu posso colocar numa sala. Então, eu tenho que comprar um preço maior do que se eu pudesse colocar 15 pessoas. Entendi. Porque eu tenho meus custos fixos, meus custos variáveis, meus professores que eu pago, enfim, todas essas situações. E aí, muitas vezes, a pessoa compara a poli, por exemplo, com uma academia. Aí... Então, ela pensa assim, eu vou pagar X, eu posso fazer 5 dias na semana, sendo que lá eu posso fazer só 2. Sabe? Então, tem esse dificultador também como empreendedora, né? Mas... isso também acaba sendo um fato que as pessoas não fazem tanto, porque elas consideram caro. Entendi. Entendeu? Então, meio que acaba sendo periférico também por isso, porque fica, entre aspas, sendo eu não acho caro, honestamente falando, porque tem a hora do professor que está ali, tem toda a preparação da aula que ele fez, enfim, essas coisas todas. Mas se for comparado com outras atividades, acaba sendo uma atividade que tem um custo-benefício um pouco maior. Mas essa decisão também é assim, você oferece todas as possibilidades e benefícios que uma prática dessa faz. Sim. Essa decisão de preço é uma coisa delicada, né, Dani? Porque entra juízo de valor, né? Como é que a pessoa vê isso? Mas faz parte do processo também, né? Mas as pessoas que fazem aí já são mais do que a prova que funciona e que gostam e que vocês estão aí fazendo uma parada bem legal. Deixa eu só ver essa frase de trás aí direito. Tá. O que acontece? Isso aí tem uma história também. Eu tô curioso, pessoal. Aí, que é a mesma que fez o meu muro lá fora, que meu muro é grafitado, né? Sim. É o Matheus, que é o Matheus, e eu queria colocar um passarinho aqui dentro, porque é planar. Para eu achar esse nome, foi um rolê também, porque eu queria uma coisa que simbolizasse liberdade, que para mim o poli, a acrobacia, o circo dão isso, te dão uma liberdade. E quando o passarinho tá lá planando, ele tá só planando, ele tá aproveitando o rolê ali, a vibe, e tá lá, sabe? Então eu pensei, e também tem a ver com ir pro alto, né? Porque todas as duas atividades são atividades que você vai pro alto. E aí, a gente estava procurando referência na internet para colocar no fundo. E era um passarinho que não é esse, porém, a gente mudou só o passarinho, e a frase continuou. E depois eu fui descobrir que significa não basta voar, planar. Isso está escrito ali, não basta voar, planar. E depois eu fui descobrir que essa frase é do Dumbo, do desenho animado. Da Disney. E aí eu achei mais sensacional ainda. E ele plana. É um improvável de voar, ele é um elefante, ele é pesado, ele não acredita nele. E um ratinho desse tamanho aqui, ó, faz ele acreditar nele e fala assim, não, você vai conseguir sim. E ele plana, sabe? Então, assim, ele acha um jeito, né? Ele plana. Né? E foi muito sem querer essa frase. Assim, não foi pensando nada de Dumbo.
E eu amo desenho, eu sou suspeita, então assim, juntou tudo. Mas Sensacional, Dani, que eu legal. achei assim, depois que eu descobri, que eu fui procurar frase na internet, e apareceu só imagem do Dumbo. Eu tô assim, gente, mas por que só aparece imagem do Dumbo? Porque aí depois eu descobri que era a frase do filme. Mas eu acho que o espírito é esse mesmo, sabe? E aí eu vou levar então até pro seu negócio aí pra gente terminar. Eu acho que ser empreendedor, ser periférico, e aí eu acho que o próprio empreendedorismo, ele é periférico, porque é um rolê mesmo, é meio que você planar, você capenga. Nossa, você fica lá e quase morrendo e fala, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, só que uma hora vai. E talvez tem hora que você vai cair, vai. Mas você tem que entender que você tem a força para ir, sabe? Você tem a força para voar. E o poli tem isso muito. Tipo assim, você tem hora que você pensa assim, não, velho, eu tô trabalhando com isso, é desgastante, porque é pesado ficar convencendo as pessoas, porque você escuta muita gente falando muita coisa que você sabe que é errado, que até de maldade mesmo as pessoas falam, sabe? E tudo. E só que aí o que você tem sim, seus alunos, o feedback dos alunos, o próprio polo em si, as competições, os campeonatos, que é muito bonito, que é muito apaixonante mesmo, e você vê as pessoas que fazem polo, tanto que elas são apaixonadas, assim, com a situação, que aí você pensa assim, não, tá tudo bem, é isso mesmo, a gente vai lá nas quedinhas, mas a gente sabe o caminho de voar e de estar ali. E volta a planar. Da onda. E aí eu acho que é muito isso, essa questão de ser periférico. A gente sempre vai estar enfrentando algum rolê para sair daquele estado periférico ali, de tentar alcançar essa multidão de pessoas para elas entenderem o nosso rolê. Mas é uma luta. É para você chegar e voar lá, ficar planando igual o Dumbo. Você vai capengar, mas uma hora vai. Eu acredito muito no polo, eu acredito muito no poder dessa atividade. E o Planar está me mostrando isso, sabe? De 2 anos e meio atrás para agora, mesmo online, que eu mantive as aulas online, eu consegui manter. Olha. Então, assim, isso foi um dificultador, inclusive, né? A gente manter a aula online. E deu. Então, assim, não da melhor forma, óbvio, mas assim, conseguimos sobreviver. Então, entendi. É importante. É uma luta constante, né, Dani? E eu gostei da analogia que você fez com o planar, com não desistir e o periférico, porque assim como o próprio polidense, ele não tem uma ISO, né? Ele não tem um padrão. Ele tem resultados, né? A sua estima melhora, a sua força melhora, a sua sensualidade melhora, a sua autoconfiança melhora, né? E assim você vai construindo, né? A ponto de planar, né? É sensacional a sua analogia, porque muito pelo contrário, não é um esporte que padroniza as pessoas, né? Vamos lá, vou fazer. Por isso que eu acho tão sensacional. Exato. Porque você pode ser gordo, você pode ser magro, você pode ser alto, você pode ser baixo, você pode até não ter braço. Te garanto. Você vai conseguir fazer. Porque o professor, um bom professor, né, seja de qual atividade física que for, ele vai te dar o caminho. E você tem que acreditar em você. Porque também não adianta você chegar aqui e achar que eu vou fazer as coisas para você, eu não vou. Mas eu acho que o poli, ele te empodera, sabe? Mesmo, assim, no sentido de você chega aqui, não vou conseguir fazer nada, e o primeiro movimento que sai, você pensa assim, nossa, eu sou foda pra caramba. Empreendedorismo é isso, ser periférico é isso, e eu acho que é muito esse rolê. E eu acho que é por isso que eu me identifico tanto, porque eu sempre morei em Venda Nova, que é um lugar periférico. Eu sempre gostei de coisas que não são comuns. Então, assim, eu sou da vibe da galera do fundão, dos diferentão, que quer mudar o mundo, que não tá querendo esse status quo e que quer fazer alguma coisa para não ficar todo mundo boneco de palitinho, sabe? É isso. Eu enxergo o poli, assim, eu enxergo o periférico, assim, não igual você falou, não no sentido de periferia, mas o periférico
no sentido de um outro prisma, outro jeito de ver, né, assim, as coisas. Sim. E vendo o estúdio, vendo a escola aí, é um Você claro está convidado sinal. para vir conhecer, inclusive, também, Vou tá? sim, vou sim. Eu não vou prometer que eu vou arrasar na Barra, não, porque Ó, eu eu, tenho, inclusive, ó, estou fazendo um desafio para o Júlio, que ele vai postar, e se ele não postar, eu vou xingar ele. eu tenho, É, eu tenho a mesma sensualidade do tentar fazer Sérgio. uma aula e vamos ver o que vai sair. Faço não, Dani. Eu tenho a mesma sensualidade do Sérgio Chapelin. Não, Então, mas aqui, assim, ó, eu tenho um professor homem, você vai fazer aula com ele, não é comigo. boa. Para não ter desculpas de falar assim, não, mas eu não quero ser sensual. Também não sou não, Júlia. Eu sou a Fiona do Shrek, olha lá. Tá gravado aqui o desafio que a Dani deixou para mim, gente. Ai, 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 vamos lá. Ó, Dani, muito, 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 muito obrigado, assim, de eu que verdade. agradeço, Júlia. Parabéns pelo seu trabalho. Assim, é por isso que aqui o caos vai se formando, depois vai virar um painel lindo. E, como sempre, a gente só sabe 0,1% da história das pessoas, né, Dani? Assim, como é que, em menos de uma hora de conversa, você me entregou uma série de informações que, de verdade, eu não fazia ideia, assim. E eu Ah, sei, eu, e eu sei que eu não cheguei nem a 1% ainda, porque só quem está aí, sentada, né, cansada, fazendo mil coisas, sabe o que é a atividade que está desenvolvendo, né? Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de falar do Poli, de falar do Planar, de falar da minha vida, por que que eu cheguei até aqui, por que que eu acredito tanto no Poli, no Planar, no que eu faço. E eu convido todo mundo a, não só o Poli, né? Se possibilitem conhecer o desconhecido, porque às vezes a gente se limita, a gente não dá oportunidade, a gente acha que não é pra gente, a gente tem preconceitos com relação às coisas e a gente às vezes está perdendo a oportunidade de conhecer coisas fantásticas, viver coisas fantásticas, fazer coisas fantásticas, às vezes por ou não conhecimento ou preconceito, a gente tem um conceito pré-determinado daquelas coisas, né? Porque é bom falar que preconceito não é um termo que parece que é só de certas coisas. Preconceito é uhum, um conceito pré-determinado de algo, né? exato, exato. E, e aí, às vezes, você pode conhecer um negócio e falar assim, nossa, nunca imaginei que isso aqui ia ser tão legal. E, gente, eu tô falando de leitura, de filme, de documentário. Ah, nunca vi um documentário. Cara, vai ver, às vezes você vai falar assim, nossa, não quero, nunca mais quero assistir um documentário, que negócio chato. Mas às vezes você vai descobrir assim, nossa, nunca tinha assistido documentário, por que eu demorei tanto tempo para começar a assistir documentário? Sabe? E eu acho que às vezes a gente já tem a ideia assim, nossa, documentário é chato. Vamos supor, falando de documentário aqui. Ah, documentário é chato. Mas, bicho, tem 1 milhão de documentários de formas diversas de serem feitos. Por que você está focando em algo que alguém te falou, que você leu, e está levando Uhum, a verdade para sua vida? Sabe? uhum. É experimentar. Eu acho que a vida é essa e você se permite também conhecer sobre as coisas antes de falar sobre elas, simplesmente por falar. Depois do poli, eu percebi isso muito nítido, assim, que Uhum. a gente às vezes só repete o que as pessoas passam Oxe, pra gente sem ter noção do que a gente está falando, sabe? Mas oxe. amei mesmo, amo falar de poli, assim, é meu amorzinho da vida, do coração. Planar é meu filho, aí há 2 anos e meio, e ter conversado com você também foi bom, que faz tempos e tempos que a gente não se vê aí, não vou falar do Verdade. porque você já me xingou no começo, falando que a gente é velho. E é isso, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu não. Antes, antes de se despedir, só tem mais umas perguntinhas assim. Gostei da camisa. Toca rock and roll no Polidense também? Menina, esse de ser poli, olha aqui, que coisa mais maravilhosa. Mas rola de fazer pole ouvindo rock and roll ou não dá? Eu coloco aqui, ó, de pagode a música gospel. O gosto é das alunas. Ah, o que vocês querem Olha escutar isso. hoje? Já fiz pole dançar molejo. Inclusive, tem uma coreo no Insta do Planar que é cheia de manias, do Raça Negra. A gente fez uma coreo com Raça Negra. Que legal. Tá no Instagram? Eu vou anotar aqui para não esquecer de olhar. Pois eu te marco. Marca lá, marca lá. Que legal, Dani. Eu não vi. Que massa. Mas tem gente que dança Slipknot. Que E legal. também, Que legal, que massa. entendeu? Ô, Dani, para a gente finalizar hoje, porque a gente vai ter uma conversa no futuro, para a gente ver a Dani do futuro. Qual que é o seu elemento raiz, Dani?
Nossa, pensando aqui. Eu acho que é superação. Eu acho que é Superação. superação, e eu acho que é. Não, minto. Eu acho que é motivar as pessoas. Eu acho que é fazer Motivar as elas pessoas. estarem nelas. Eu acho que é isso que me move, eu acho que é isso que eu nasci para isso. Eu demorei muito a entender que, para mim, não teria sentido viver se não for para eu agregar alguma coisa na vida das pessoas. E eu Que agrego foda. através do poli. Que foda, que foda. Muito, muito foda, Dani. Desejo a você mais sucesso ainda. Poxa, você tá no caminho aí Muito bonitaço. abraçado. Desejo um teto cada vez maior, cheio de nomes, Amém. né? Né? Vem aqui para você escrever o seu. Oxe, Dani, eu vou demorar demais. Mas no chão eu começo. Eu começo no chão, Eu quero que já é, você algum, viu? já é alguma coisa. E aí, quem sabe, daqui uns 20 anos Que eu 20 escrevo no mesmo. teto. Um mês. Um mês Olha, comigo, eu te garanto. Ó, sinta-se abraçado mesmo, que a gente não pode se abraçar e a gente está online também. E muito obrigado mais uma vez, Júlio. obrigado Dani, de verdade mesmo. E a gente conversa em breve, Dani. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.